E é isso aí, pessoal, é oficial. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa atingiu a marca de $1 bilhão arrecadados no mundo todo. Essa bilheteria é sem dúvidas histórica. Dentre outros motivos, ela é a maior bilheteria de um filme do Homem-Aranha. Mas por que essa arrecadação é tão importante? Será que o filme vai conseguir ultrapassar a bilheteria de Vingadores Ultimato? Essa arrecadação monstruosa vai fazer a Marvel e a Sony se empenharem em novos projetos? Eu vou conversar com você sobre tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje nós vamos falar sobre essa bilheteria incrível de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele é o primeiro filme desde o início da pandemia a conseguir $1 bilhão em arrecadação no mundo todo. Alguns outros filmes foram bem, tiveram uma bilheteria expressiva, mas nenhum chegou a $1 bilhão. Claro que antes da pandemia, outros filmes da Marvel também já tinham alcançado esse número. Mas depois de toda essa época que o cinema foi fechado, e depois quando voltou tinha muitas restrições, o cinema foi voltando aos poucos e as bilheterias não eram tão grandes assim. Porém, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa veio para mudar isso, porque em apenas 10 dias eles conseguiram alcançar $1 bilhão. Lembrando que sim, em vários lugares do mundo, o cinema ainda está com algumas restrições. Então, é de fato um número bem impressionante. Mas por que Homem-Aranha conseguiu alcançar um número tão alto, galera? É claro que, embora se trate sim de um filme da Marvel, e como eu disse, a Marvel já tinha feito esse número com outras produções, o motivo que fez Homem-Aranha alcançar esse número é com certeza por causa do crossover entre os três Homens-Aranha. O filme decidiu tratar de multiverso, os rumores rolaram soltos falando que Andrew Garfield e Tobey Maguire voltariam para reprisar os seus papéis de Homem-Aranha e interagir com o Tom Holland nessa história. O retorno também de atores que viveram os vilões nas outras franquias. Toda essa questão do multiverso, desse crossover, dessa junção, motivou demais os fãs do personagem a irem assistir esse filme. E mais, depois que a galera assistiu no primeiro final de semana e começou a divulgar as informações, a confirmar que vários rumores eram verdadeiros, isso aumentou demais a vontade da galera de ir ver. Muita gente que nem sabia o nome dos atores Andrew Garfield e Tobey Maguire aprenderam o nome deles e estavam na expectativa de revê-los, porque não eram tão fãs como a gente aqui, mas já tinham assistido os filmes e acharam interessante ver eles todos se encontrando nesse filme. Se fosse um filme apenas do Tom Holland, talvez ele não tivesse alcançado essa bilheteria gigantesca, talvez não em tão pouco tempo, porque Homem-Aranha Longe de Casa arrecadou sim $1 bilhão. Mas essa foi a bilheteria final. A gente está falando de $1 bilhão em apenas 10 dias. Ou seja, ele ainda pode sim fazer muito mais. Mas por que essa bilheteria de Homem-Aranha é tão importante, pessoal? Eu já vou explicar. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd? Se não for e você curte esse conteúdo de Marvel, DC, filmes, quadrinhos, séries, livros, eu tenho certeza que você vai curtir esse canal. Então se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo que a gente produz aqui, hein? Temos muitas coisas legais postadas e muita coisa nova chegando. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro. E por favor também já deixa um like, porque isso ajuda bastante, beleza? Voltando, pessoal, essa arrecadação expressiva de Homem-Aranha é importante para mostrar que o cinema ainda tem força sim. Durante a pandemia, muita gente começou a se questionar se o cinema ia acabar por conta da facilidade de assistir aos filmes em casa. Mas eu até gravei um vídeo aqui na época falando que nada se compara à experiência de estar numa sala de cinema, por vários motivos. Vou até deixar no card para você conferir aí. E essa bilheteria mostra que eu estava certo, o cinema ainda tem muita força. Foi um período difícil, mas as pessoas gostam sim de ir ao cinema, é uma experiência muito boa. E por mais que assistir filmes em casa seja confortável, não é a mesma coisa do que estar lá na sala com aquela qualidade de imagem, qualidade de som. E Homem-Aranha veio para provar isso, porque as pessoas realmente foram ao cinema em peso, tanto que no mundo todo chegou a $1 bilhão. E não só isso, mas também mostra que os fãs têm um grande poder de influência sobre as produções, porque
eles fizeram um crossover que os fãs gostariam de ver. Se essa história faz 100% de sentido, é um papo para outro vídeo, mas que os fãs queriam ver e eles fizeram o que os fãs queriam e isso realmente aconteceu. Então, de fato, é uma bilheteria histórica. Agora, será que Homem-Aranha Sem Volta para Casa tem potencial para ultrapassar a bilheteria de Vingadores Ultimato lá de 2019? Bom, em primeiro lugar, Vingadores Ultimato arrecadou 2 bilhões e 728 milhões de dólares no mundo todo. Eles ficaram um bom período de tempo e inclusive depois a Marvel Studios decidiu colocar cenas extras pós-créditos pra galera ir reassistir ao filme e ter ali mais uma coisinha, mas no fim era só realmente pra ganhar mais bilheteria. O filme Vingadores Ultimato é um evento bem diferente de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e, na minha opinião, em termos de história, ele é muito melhor, porque ele conseguiu juntar mais de 20 filmes da Marvel Studios e foi uma história muito grandiosa, que envolvia ali o seu próprio universo. Eles tinham que trazer, inclusive, vários personagens queridos pelo público de volta à vida, porque eles tinham morrido no filme anterior. E a maneira como eles fizeram isso, a homenagem aos quadrinhos, a homenagem ao próprio universo, eu acho que foi realmente muito bem feito. E, como eu disse em termos de história, o Homem-Aranha, ele tem ali uns fanservices meio que colocados sem muita explicação, tem uns furinhos de roteiro, várias coisas que não fazem muito sentido, e o Ultimato já se sai bem melhor nisso. Porém, como eu disse aqui no meu vídeo de análise, são coisas que a gente só tolera e ignora para poder curtir a experiência, porque, como eu disse, o filme é um grande fanservice e a gente queria ver a interação dos três, então a gente ignora esses pontos para curtir a experiência. Mas quando a gente compara com o Ultimato, na minha opinião, o Ultimato é melhor justamente por causa de tudo isso que eu falei. Mas pode ser sim que o Homem-Aranha consiga ultrapassar essa marca, afinal em pouco tempo ele alcançou 1 bilhão. E muita gente tá falando desse filme, muita gente tá divulgando imagens. Então, até aquela galera que talvez não tivesse interesse de ir ao cinema, agora, talvez numa ida despretensiosa ao shopping, decida ver esse filme que tá todo mundo falando. Esse filme que tem os 3 Homens-Aranha e todo mundo tá curtindo. Então sim, ele tem capacidade de ultrapassar o Ultimato por conta disso. E uma outra coisa importante, pessoal, que essa arrecadação pode gerar são os futuros projetos da Sony e da Marvel Studios. Além da nova trilogia na qual o Kevin Feige já disse que está trabalhando, a gente ainda tem a possibilidade da Sony querer expandir o seu universo de personagens da galeria do Homem-Aranha. O filme Venom 3 já está confirmado e também o projeto solo do Kraven também já foi oficializado. Então esses dois a gente já sabe que vai rolar e agora a Sony tem aí uma motivação a mais em produzir filmes desse universo, do multiverso, porque eles viram que dá certo e faz dinheiro. Mas além disso a gente ainda tem a possibilidade do filme do Sexteto Sinistro acontecer, porque vários rumores têm apontado isso, o que na minha opinião é bem estranho, mas a Sony gosta de inventar moda. E além disso nós temos ainda novos rumores de que a Sony quer produzir um filme solo da Gata Negra, só que agora com a atriz Anya Taylor-Joy, que já tem experiência com filmes baseados em quadrinhos lá em Novos Mutantes da Fox. Então pode ser que eles realmente queiram fazer um filme da anti-heroína Gata Negra, tendo em vista que o filme do Venom funcionou muito bem e que o multiverso está em expansão. Só acho um tanto estranho porque a gente já tinha uma atriz interpretando a Felicia Hardy lá em Espetacular Homem-Aranha 2. Então eles decidirem seguir com uma nova atriz é um pouco estranho, mas é o que os rumores têm apontado. E diversas fontes também têm afirmado que a Emma Stone pode retornar a viver a Gwen, só que agora a Spider-Gwen, de novo tratando do multiverso. Então nesse outro universo nós vamos ver a Emma Stone retornando a interpretar a Gwen, só que agora nesse universo dela, o super-herói aracnídeo, a Spider-Gwen. E também nós temos aí uma campanha massiva rolando para que a Sony faça o espetacular Homem-Aranha 3, trazendo o Andrew Garfield de volta, a conclusão da trilogia que a gente nunca teve. Se a campanha dos fãs fez a Warner, que é tão complicada, mudar de ideia e dar essa chance do Snyder de fazer o filme dele, que foi a Liga da Justiça, eu acredito que sim, tem a possibilidade da Sony ouvir os fãs. Afinal, eles ouviram os fãs nessa questão dos 3 Homens-Aranha junto, deu super certo, os fãs curtiram, a crítica curtiu, a bilheteria foi espetacular e ainda pode melhorar. Então, se o Andrew Garfield topar, eu acho que é bem possível que a Sony queira investir nesse espetacular Homem-Aranha 3,
Afinal, estamos falando de multiverso, então não tem problema nenhum seguir com a franquia do Tom Holland enquanto segue paralelamente com a franquia do Andrew Garfield. Mas e você? Já imaginava que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa ia fazer $1 bilhão? Você acha que vai ultrapassar a bilheteria de Ultimato? Você acha que merece? Acha que por causa de todo esse fanservice e essa homenagem, eles merecem ultrapassar essa bilheteria e alcançar um número maior? Qual novo projeto envolvendo os personagens do Homem-Aranha você quer ver a Sony e a Marvel trabalharem nos cinemas? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? E pode ter certeza que eu vou ler pra gente continuar conversando. E era isso que eu tinha pra conversar com vocês, pessoal. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se você ainda não é inscrito para sempre receber os próximos vídeos, porque temos muita coisa boa aqui chegando para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.